Uma noite de gala que encantou a comunidade. O baile do Brazilian Times 2025 reuniu personalidades e lideranças. O orgulho brasileiro no cinema, o Agente Secreto e Wagner Moura conquistam o Globo de Ouro. Nos Estados Unidos, começa a escolha do júri no caso da au pair brasileira na Virgínia. No Canadá, a brasileira denuncia assédio no metrô de Toronto. E no Newark, a violência cai e homicídios batem recorde de baixa. E mais, voos entre o Brasil e a Flórida, noite brasileira na NBA, Brasil amistoso pré-copa em Orlando e a nossa agenda cultural. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal das Comunidades. Boa noite. Elegância, reconhecimento e muito orgulho brasileiro fora do país. A comunidade se reuniu em uma noite especial que já virou tradição do calendário social dos Estados Unidos. O baile de gala do Brazilian Times 2025 reuniu personalidades, lideranças e convidados em um evento marcado por homenagens e encontros importantes. O filme O Agente Secreto brasileiro conquistou 2 das 3 indicações no Globo de Ouro 2026 no último domingo, um dos primeiros grandes eventos da temporada anual de premiações de Hollywood. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria de melhor filme em língua não inglesa, enquanto o ator Wagner Moura, que interpretou o protagonista, ganhou como melhor ator de filme de drama. Wagner Moura. O filme brasileiro O Agente Secreto conquistou no domingo 2 das 3 indicações no Globo de Ouro 2026, um dos primeiros grandes eventos da temporada anual de premiações de Hollywood. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de melhor filme em língua não inglesa, enquanto Wagner Moura, que interpretou o protagonista, ganhou como melhor ator de filme de drama. Suas ordens, Marcelo. The Secret Agent is a film. O Agente Secreto é um filme sobre memória. Memory. Ou falta de memória. E trauma geracional. Trauma. E eu acho que se o trauma pode ser passado por gerações, valores podem também. Passed along generations. Values can too. Entre os demais agraciados da noite, a comédia de humor negro, Uma Batalha Após a Outra, e Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, uma história sobre o luto de William Shakespeare pela morte de seu filho, receberam os principais prêmios. Uma Batalha Após a Outra recebeu 4 premiações, incluindo o melhor filme musical ou comédia, e Hamnet ganhou o prêmio de melhor filme de drama. O Globo de Ouro, concedido por mais de 300 jornalistas de entretenimento, está entre os primeiros prêmios de Hollywood de 2026 a serem entregues antes do Oscar em março. E o diretor do filme O Agente Secreto, Kleber Mendonça Filho, mandou um recado para o Brasil e para os jovens cineastas brasileiros. A mensagem que eu mando para o Brasil é o fato de nós estarmos muito felizes em ver um filme brasileiro, um produto cultural brasileiro, gerando tanta discussão
boa sobre a história do Brasil. E eu quero muito ver que jovens cineastas brasileiras, façam histórias sobre o Brasil no cinema. Pode usar o telefone, pode usar, colocar um projeto e desenvolver sua própria história, contar a história do nosso país, porque a gente falando da nossa casa, todo mundo ouve ao redor do mundo. E começou aqui nos Estados Unidos a seleção do júri no caso que virou manchete na Virgínia, a morte de Christine Benfield e de Joseph Ryan em fevereiro de 2023. No banco dos réus está Brendan Benfield, ex-agente federal, acusado de planejar o crime e tentar encobrir tudo como se fosse um ataque de invasor. A brasileira Juliana Pérez Magalhães, que trabalhava como au pair, babá, residente, é apontada pela acusação como cúmplice e peça-chave do caso e deve depor. O julgamento acontece em Fairfax County, perto de Washington, D.C. A promotoria sustenta que Benfield e Juliana mantinham um relacionamento e que o plano teria envolvido atrair Joseph Ryan até a casa da família e depois simular uma invasão para justificar as mortes. Benfield nega as acusações e a defesa promete contestar a versão da promotoria. Juliana, segundo as autoridades, fez acordo com a promotoria e se declarou culpada por homicídio culposo em troca de cooperação. Agora, com o júri sendo formado, a expectativa é que o tribunal comece a ouvir as primeiras versões e detalhes do que aconteceu naquela noite. Uma brasileira de 36 anos denunciou ter sido vítima de assédio sexual no banheiro de uma estação de metrô de Toronto, no Canadá. O caso ocorreu na manhã do dia 9 de janeiro de 2026, na estação Kipling, uma das mais movimentadas da cidade. Segundo o relato da vítima, Priscila Costa, natural de Pernambuco e residente em Toronto desde 2019, ela estava dentro de uma cabine no banheiro feminino quando percebeu um homem também na cabine ao entrar ao lado. O suspeito teria subido no vaso sanitário e observado por cima da divisória, exatamente quando ela se vestia após usar o banheiro. Ao notar a situação, Priscila gritou por socorro e tentou sair da cabine. De acordo com sua versão, o homem ainda tentou impedi-la de sair, empurrando-a de volta. A brasileira conseguiu se defender, afastou o suspeito e deixou o local, pedindo ajuda a quem passava na estação. Testemunhas disseram que a vítima saiu em estado de choque, alegando ter sido espionada, mas ninguém interveio para conter o homem. Funcionários próximos também não agiram imediatamente, o que teria permitido que o suspeito deixasse a estação de metrô caminhando. Abalada, a brasileira Priscila seguiu para o trabalho, mas relatou ter se sentido extremamente vulnerável diante da falta de reação das pessoas. E em Newark, New Jersey, cidade onde se concentra uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos, registrou uma queda histórica nos índices de violência em 2025. Os dados oficiais divulgados pelas autoridades mostram que a redução é de 19% nos crimes violentos em relação ao ano anterior, com destaque para o menor número de homicídios da cidade em 72 anos, totalizando 31 casos. Apenas de 2 episódios de homicídios múltiplos no final do ano. O balanço geral aponta para avanços importantes na segurança pública local. Autoridades municipais atribuíram a queda à estratégia de policiamento baseada em dados, tecnologia e programas de prevenção comunitária. Entre os indicadores positivos, os roubos caíram 38% e as agressões agravadas tiveram redução de 14%, também influenciando no recuo dos crimes violentos. Em comparação, isso tudo com 2024, quando já havia sido registrado números recordes de baixas mortes violentas, que caíram de 37 para 31. Outro ponto destacado foi a diminuição de 28% no número de pessoas feridas por disparo de arma de fogo sem resultado fatal. O prefeito da cidade, Ras Baraka, lembra que cada vida importa e afirmou que, mesmo com os avanços, os esforços vão continuar, porque perder vidas ainda é uma tragédia para a comunidade. A queda robusta nas principais mostras e indicadores de violência de Newark em 2025 aponta para um caminho de segurança mais estável e sustentável.
E nós aqui do Jornal das Comunidades vamos continuar acompanhando, já que Newark é uma das cidades, como eu falei no começo aqui, onde se concentra uma das maiores comunidades brasileiras nos Estados Unidos. E atenção quem vive na Flórida e mantém ponte aérea com o Brasil. Em 2026 você terá ainda mais opções de voos. A Latam Airlines Brasil confirmou a ampliação das frequências em rotas estratégicas entre os dois países, com reforços especialmente para Miami e Orlando, e a retomada de operações que também beneficiam viajantes do Nordeste brasileiro. Segundo a companhia, a rota entre São Paulo e Guarulhos e Miami será reforçada ao longo de 2026, com o número de voos semanais podendo chegar a 16 no pico do verão. Além disso, a Latam também planeja ampliar voos para destino como Orlando e outros destinos chaves para brasileiros e ajustar outras frequências internacionais à medida que cresce a demanda por viagens transcontinentais. Mais opções significam maior flexibilidade de horários, mais assentos disponíveis e mais convivência para quem viaja e conveniência para quem trabalha ou faz lazer entre os Estados Unidos e o Brasil em 2026. Para maiores informações sobre essas mudanças, vocês devem acessar os links lá da Latam ou seguir as redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo. Uma grande celebração volta a tomar conta do NBA. O Orlando Magic realiza mais um Brasil Night, homenagem especial à comunidade brasileira da Flórida e aos milhares de turistas que visitam Orlando todos os anos. A festa acontece no dia 22 de janeiro, às 7 horas da noite, horário local, durante o jogo entre Orlando Magic e Charlotte Hornets, no Kia Center, no centro de Orlando Arena, com fácil acesso por transporte público e uma boa estrutura para os torcedores. O evento, que já virou tradição no calendário do time, vai além do basquete. O público poderá curtir a atmosfera temática com música, apresentações especiais, cultura e experiências brasileiras, valorizando a diversidade cultural da comunidade local. Um dos destaques da noite é o ala Tristan da Silva, jogador com origem brasileira, que veste a camisa 23 do Magic, o que simboliza ainda mais essa ligação entre o time e o Brasil. Os ingressos já estão à venda nos canais oficiais do Orlando Magic e plataformas autorizadas da NBA. A expectativa é de casa cheia para essa noite que mistura esporte, cultura e o melhor, a celebração brasileira. O Brasil também estará de volta em Orlando. A seleção brasileira enfrentará a Croácia no dia 31 de março em um amistoso internacional válido pela série Road to 26, parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, antes do Mundial na América do Norte. A partida contra os croatas será no Camping World Stadium, casa de grandes eventos esportivos da Flórida, e deve atrair mais de 40 mil torcedores, apesar de obras no estádio. Os ingressos começaram a ser vendidos na última terça-feira, dia 13 de janeiro, com acesso direto pelo Ticketmaster e portais oficiais como road226.com, além da venda oficial em plataformas como SeatGeek e o evento Ticket Center, também que oferece ingressos disponíveis no mercado secundário para quem perdeu a pré-venda. Esse será um dos últimos testes antes da convocação final e da estreia do Brasil no Mundial de 2026 e representa uma oportunidade única de ver a seleção brasileira ao vivo aqui nos Estados Unidos. E a nossa agenda cultural de hoje traz destaques importantes do cinema e das artes visuais, celebrando a cultura, a memória e a diversidade nas Américas. Começando pela Flórida, com o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, será exibido nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, às 5h30 da tarde, no histórico Tabernacle Church, em West Palm Beach, o clássico do cinema brasileiro Quilombo, dirigido por Cacá Diegues. A exibição faz parte do Festival de Cinema Morange in the Americas, promovido pelo Florida Black Historical Research Project, uma identidade dedicada à pesquisa, preservação e divulgação da história e da herança afro-americana na Flórida e suas conexões internacionais. O evento marca as celebrações do Dia de Martin Luther King Jr. e também os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. O apoio do Instituto Guimarães Rosa acontece dentro das atividades alusivas ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado no Brasil em 20 de novembro. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail info@fbhrp.org.
inc.org. Agora seguimos para Nova York. A Galeria Albert Esbenda apresenta a exposição individual fenomenal da artista Larissa de Souza, inspirada nos poemas Fenomenal Woman, de Maya Angelou. A mostra reúne pinturas que exploram a feminilidade, a transformação e a afirmação do corpo e da identidade feminina. A exposição fica em cartaz de 8 de janeiro a 14 de fevereiro. E no cinema o destaque ainda é para o filme Malês, do cineasta brasileiro Antônio Pitanga, dentro do African Diaspora International Film Festival. O longa será exibido no dia 17 de janeiro, a 1h da tarde, no Teachers College da Universidade Columbia, em Nova York, e retrata uma história de coragem, fé e resistência ambientada em Salvador de 1835. E esses foram os destaques da nossa agenda cultural de hoje. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal das Comunidades, com orgulho de mostrar a força da nossa cultura e do talento brasileiro aqui nos Estados Unidos. Para rever nossas reportagens, você pode ir ao nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television, e também, importantíssimo, no nosso stream SPT Plus. Muito obrigado pela sua companhia e tenham todos uma boa noite.